Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas. É sempre uma honra enorme participar dos eventos da Juristas Academy e da Digital Law Academy. Eu trabalho, fazer uma apresentação bem breve aqui para vocês, para a gente entrar logo no conteúdo. Eu sou da Justiça Eleitoral, mas venho trabalhando também na docência já há alguns anos, né? Faço parte, inclusive, do comitê de implantação da própria LGPD dentro do Judiciário, e tenho formação dupla, em computação no primeiro momento e depois em direito. Então, venho trabalhando aí com direito digital, compliance, conformidade, essas coisas todas. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui a tela para servir apenas de gancho aqui para as nossas próximas conversas, e já deixo aqui registrado o quão me honra dividir mesa com a querida doutora Ana Paula Canto de Lima, pessoa que admiro aí já há muito tempo o trabalho, e a gente já se encontrou nas esquinas digitais várias vezes. Espero que a gente se encontre pessoalmente aí quando essa pandemia for vencida, de preferência. Então, deixa eu colocar aqui na tela aqui o slide. Só quero que os colegas sinalizem se já conseguem ver aí a primeira fatia dos slides. Tranquilo, né? Já, deu certo. Beleza, então, pessoal, eu vou passando aqui os slides, a gente vai abrindo a mente em relação aí à questão da insegurança jurídica, que é uma das grandes preocupações, não apenas em termos de Lei Geral de Proteção de Dados, mas em todos os sentidos aí quando se trata de ordenamento jurídico. E a gente tem aqui no primeiro slide o artigo 49, dizendo que os sistemas utilizados para tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender requisitos de segurança, boas práticas de governança. Quem estuda LGPD e quem está entrando agora deve saber ou deve ter em mente que a LGPD é uma norma interdisciplinar e às vezes também multidisciplinar, ela exige aí conhecimentos em diversas searas, mas a preocupação que eu trago nesse slide, como eu disse, eu vou tentar ser bem objetivo para não monopolizar a própria fala aqui inicial no evento, é que a LGPD ela traz aí quase todos os seus dispositivos uma necessidade de regulamentação por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, muita coisa ainda não foi feita, não foi regulamentada, não foi emanado ainda um guia, diretrizes ainda não foram feitas, né? A NPD ela tem trabalhado muito bem, eu deixo também registrado isso, né? A NPD tem feito o seu trabalho, ela tem feito audiências públicas, inclusive alguns slides que eu mostrarei adiante. Não se preocupe, são pouquíssimos slides para, como eu disse, não ocupar tanto o tempo, mas há essa preocupação de que vários dos dispositivos, quase todos os dispositivos, eles tenham que ser regulamentados pela autoridade, e quanto mais o tempo passa, sem essa regulamentação, decisões estão surgindo no horizonte aí jurídico, no horizonte judicial. Então, isso também é uma preocupação que já existe muito antes do momento atual, por óbvio. A gente teve um momento que foi quando a LGPD entrou em vigor, mas as sanções não poderiam ser aplicadas, e para algumas pessoas eu acredito que eu vou trazer uma novidade: as sanções ainda não podem ser aplicadas. Só para vocês terem ideia de como a gente ainda está em situação de aprimoramento do próprio trato da LGPD frente à NPD, ao judiciário, etc. Aí, como exemplo, aí na segunda linha do slide fala, né, que o artigo 55J, que trata das competências da autoridade, ele manifesta lá no inciso 7º que a autoridade ela tem que promover e elaborar estudos sobre essas práticas nacionais, internacionais. Tem uma série de competências lá nesse artigo. Eu trouxe apenas um fragmento para a gente ir abrindo aqui as portas desse pensamento relacionado à regulação necessária por parte da ANPD, para embasar exatamente uma segurança jurídica, saber para que lado a gente deve ir, né? Para que lado o próprio judiciário deve caminhar em prol de uma uniformização nas decisões. A gente vai ver, com certeza a Ana Paula vai trazer inúmeros outros apontamentos nesse tocante. A gente tem um mesmo tribunal, por exemplo, decidindo de maneira diversa em casos similares. Então, são preocupações que nos chegam. Outro ponto que nas minhas pesquisas, inclusive até na academia, a gente tem pesquisado muito, é sobre a autorregulação,
Eu falei agora há pouco apenas para os colegas, o professor Coriolano Camargo, que é o presidente da Digital Law Academy, ele está aqui do meu lado, está aqui no sofá, na realidade, não participando do evento, mas está aqui comigo. E vai mostrar a cara aqui, dá um tchau aí, professor. Meu grande amigo, meu mestre, o professor Coriolano, ele tem um perfil que eu acho extremamente necessário, ele de debate, né? Ele gosta de alfinetar dentro de temas extremamente sensíveis, e ele sempre foi um defensor da autorregulação em termos de proteção de dados. A gente tem hoje, por exemplo, lá nos Estados Unidos, uma tendência de criação de leis nacionais por lá, leis federais, mas os americanos eles são mais, vamos dizer, mais liberais nesse sentido também. Eles preferem quase que sempre fazer autorregulação das suas próprias atividades. De qualquer forma, a gente não tem a autorregulação como regra aqui no Brasil, e menos ainda agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, lembrando que essa lei ela não veio para engessar as empresas, ela veio para exigir conformidade, ou seja, exigir também lealdade dessas empresas, de pessoas físicas que tratem esses dados para fins comerciais, de maneira a não lesar, né, os próprios titulares de dados, que são os donos dos dados. Mas a gente tem lá no artigo 50, falando da autorregulação, né? Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências internas, claro, eles poderão formular regras de boas práticas e de governança. Ou seja, a lei ela traz também esse viés, né, de que há a possibilidade de criação dessas regras internas de conformidade. Aí alguém pergunta, né, como alunos meus perguntam, ou colegas de pesquisa também perguntam, isso aqui não bate de frente exatamente com o próprio condão de regulação, não, porque a ideia não é engessar, repito, a própria tecnologia, a gente não consegue fazer isso com ela, né? Tem que ter esse tipo de liberdade. E aí fala, ó, pode haver insegurança jurídica, na segunda linha aí do slide, né, por conta das lacunas existentes entre a fiscalização da autoridade e essa autorregulação. A gente ainda não sabe, como eu disse, no primeiro slide eu trouxe, aqui é uma escalar aqui que eu crio, né, os slides vão se complementando. A gente ainda não tem muitos guias, muitas diretrizes emanadas pela ANPD, e isso pode levar as empresas a implementar a sua maneira, e talvez isso venha a criar uma lacuna, né, de fiscalização entre o órgão, entre a ANPD e essas empresas. O artigo 30 da nossa LINDB, né, da nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, diz que as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica, inclusive por meio desses regulamentos que eu tanto toco aqui nesse ponto específico, né? Claro, a ANPD ela está trabalhando nesse sentido. E segurança jurídica também tem lá no artigo 50, parágrafo 3º. As regras de... Ou seja, isso aqui é puxando para a segurança agora. Eu falei da insegurança, agora nesse mesmo slide falo da segurança jurídica. As regras de boas práticas e de governança deverão ser publicadas e atualizadas periodicamente e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela autoridade nacional. Então, aqui são duas coisas, respeitando os segredos de negócio, né, os segredos comerciais, etc. As empresas deverão publicar quais são essas boas práticas que elas seguem, e a própria autoridade ela tem essa competência de homologar aquilo que foi feito pelas empresas para divulgar, ou seja, ela vai criar um framework com o passar do tempo, a exemplo das próprias autoridades europeias. Elas já fazem isso, né? Elas homologam não somente práticas de compliance, mas também as próprias certificações, por exemplo, em termos de segurança da informação, né? Então, isso aí vai casar com a segurança jurídica, vai ter uma uniformização para esse lado, sempre, claro, sem engessar, não é, a proposta não é dizer o que deve ser feito, mas é citar boas práticas, né? Não são as melhores práticas, a gente que trabalha com compliance sabe disso, essa expressão caiu em desuso, nem sempre o que é bom para uma empresa vai ser bom para outra, mas a gente cataloga hoje como boas práticas exatamente como um norte, né, a servir de inspiração ali para as ações de conformidade. Resolução para fiscalização, aqui é o ponto nevrálgico, acredito, aqui da minha fala, né? Desde o dia 1º de agosto a gente tem as sanções em vigor, ou seja, a lei foi alçada à vigência e depois, agora em agosto, a gente teve as sanções na completude. Só que a resolução que versa sobre fiscalização e aplicação dessas sanções
ainda não foi criada, né? Muita gente fala, a NPD não está ainda aplicando as multas, mas ela não pode, né? A gente tem aí, aqui, esse slide, caberia aqui uma palestra só sobre isso, né? Eu estou trazendo pontos para a gente ir discutindo. Então, ela ainda aguarda essa regulamentação, né, para que ela possa exercer na plenitude aí os seus poderes fiscalizatórios e sancionatórios, mas ela tem feito audiências públicas nesse sentido. O texto integral vocês encontram na internet, inclusive o atual, né? E disse que até o final do ano será aprovado, aí sim ela vai poder exercer aí seu poder de sanção. E claro, por enquanto as pessoas e os cidadãos não estão órfãos, a gente tem acompanhado a movimentação do próprio Ministério Público, do PROCON e outras entidades, usando a LGPD como base para dar substância aí para incursões legais nesse sentido. E o que mais que diz aqui no final do slide? A própria LGPD prevê a possibilidade de ingresso de ações em outras esferas, né? A gente tem lá no artigo 52, que fala sobre a responsabilidade dos agentes de tratamento, que o disposto nesse artigo não substitui a aplicação de sanções administrativas, civis ou penais, definidas, inclusive, no próprio CDC e legislações aí específicas. A responsabilidade concorrente, eu não trouxe aqui, porque iria estender demais aqui a minha fala, e inclusive fugiria do principal ponto, que é a insegurança jurídica, mas é algo que eu recomendo que os senhores e senhoras pesquisem a respeito, é muito interessante, quanto à competência do próprio PROCON em termos de proteção de dados, até porque a gente sabe que o CDC, desde 1990, já tinha essa preocupação com bases de dados pessoais. A gente tem um marco civil que já existe bem antes da LGPD, que já vinha com essas preocupações também. Então, a gente tem aí entre aspas, conflitos de competências, mas eles trabalham de maneira concorrente. Essa é a opção legislativa, inclusive expressa aí por esse parágrafo 2º do artigo 52. Esse caso aqui é emblemático para o momento, que é o caso da Cyrela, construtora aqui de São Paulo. Eu estou na capital aqui nesse momento, e eu vou resumir rapidamente, eu não vou ler isso aqui tudo, eu deixo os slides, o pessoal tira print, professor, coloca mais informação, eu sempre coloco figurinhas, né, mas o pessoal tem me pedido para colocar texto, aí eu estou me adaptando aí para o pessoal salvar aí, dando prints, ou depois fazer o download dos PDFs quando isso é possível. Mas, enfim, um cliente da Cyrela é incomodado com ligações e com mensagens de WhatsApp, usando seus dados de contato para oferecimento de promoções, né, de produtos ali, serviços. Ele ingressou com uma ação exigindo compensação por danos morais por conta do vazamento de dados. E, na primeira instância, isso foi acatado, mas foi derrubado no tribunal, foi derrubado na segunda instância, exatamente por conta de um conflito que a gente pode debater horas e horas a fio, que é o dano presumido, se há possibilidade de aplicação de dano presumido, ou seja, em ré ipsa, né? Em termos de vazamento de dados apenas pelo vazamento em si. Será que isso realmente atribula de maneira excessiva o psicológico das vítimas ou não? A gente tem tribunais que estão julgando de uma maneira, e o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo já julgou, considerando que é suficiente apenas o vazamento. E nesse momento aqui, nesse caso em tela, ele preferiu dizer que não, que o mero vazamento ele não pode gerar dano presumido, nem tampouco se fundamentar em expectativa de dano, né? Então, isso é um ponto muito debatido atualmente em termos de LGPD. E aqui é só um slide exatamente falando sobre essas decisões aí distantes, né? A gente tem na segunda linha dizendo que o TJ de São Paulo e do Rio Grande do Sul, eles vêm se manifestando, apesar de terem decidido de maneira diversa, mas o que prevalece atualmente é que tem que haver a necessidade de comprovação do dano, ou seja, o mero vazamento ele não gera aí direito à compensação nesse caso, né, a indenização se houver danos materiais envolvidos. Mas, por outro lado, a quarta turma recursal dos juizados especiais e criminais da Bahia condenou lá uma empresa a um valor de R$ 9.000, R$ 9.600,
por conta da vítima ter alegado que seus dados foram vazados. Aí, veja, nesse expediente, a LGPD, segundo o entendimento lá da magistrada, ela garante, sim, a reparação de danos, independentemente de culpa, ou seja, é o dano em ré ipso, o dano moral presumido, aí, independentemente das repercussões posteriores ao próprio vazamento. Para fechar, preocupações que eu ouço de magistrados, que também são alunos meus aí em cursos que eu ministro no próprio judiciário e fora dele. A adequação do judiciário ainda não aconteceu, ela está acontecendo, e é óbvio que a lei ela já tem um tempo de vigência, mas esses projetos de conformidade, eles não são da noite para o dia, até me estranha, a gente brinca, né? O pessoal faz anúncio, faça sua conformidade em 24 horas, umas coisas bem engraçadas aí aparecem na internet como anúncios, mas geralmente demora-se algum tempo para que a gente consiga fazer conformidade da LGPD, principalmente em órgãos com a complexidade tamanha como os do judiciário. Então, juízes e outros servidores, membros dessas cortes, têm essa preocupação de que a adequação ainda não aconteceu e que ela, acontecendo, também leva à segurança jurídica, ou seja, vai se respirar ali os ditames da própria LGPD, com as capacitações que devem ser feitas no corpo funcional, dos próprios magistrados, etc. Adequação dos sistemas eletrônicos, PJE e PROC, seja lá quem for, ainda não estão adequados à própria LGPD. A gente tem o princípio da necessidade, né, por exemplo, que exige que apenas dados estritamente necessários sejam tratados para aquela finalidade específica ali, daquele contexto. Então, esses sistemas todos ainda devem ser adequados para isso. Isso também gera, de certa forma, insegurança jurídica no trato da própria norma. E eles falam também, esses magistrados principalmente, que o Congresso deve atualizar as normas todas do ordenamento que dialogam com a LGPD, em principal, o próprio CPC, e a lei do processo eletrônico, né, que é lá de 2006 e que as atualizações que teve não fazem menção alguma a esse novo viés de privacidade e proteção de dados. E a gente, no judiciário, segue essa resolução falada na terceira linha do slide, que é a resolução 363, já desse ano, lá do CNJ, onde tem um monte de recomendações que a gente tem seguido para adequação à LGPD, adequação administrativa, porém o CNJ nada disse a respeito da própria regulamentação judiciária, né? Como os tribunais devem se manifestar a respeito do próprio trato com a LGPD. É uma grande preocupação que a gente ainda não viu ainda sinais de regulamentação do CNJ nesse sentido. A interpretação da LGPD pelos tribunais deve levar em consideração essas normas, né, que dialogam, inclusive, com a questão da publicidade processual. A consulta à jurisprudência ainda é a mesma, a gente tem dados pessoais, de certa maneira, abertos, né? Considera-se até uma devassa a privacidade de diversas pessoas aí por conta do princípio da publicidade processual. E a ideia não é que o Brasil retroaja, a ideia não é que a gente comece a ferir esse princípio, mas a ideia é que a gente consiga adaptá-lo a esse momento de privacidade, né? Aí o que mais? Deve haver adequação de tudo o que as cortes vêm implementando, né, em termos de justiça 4.0, balcão virtual, juízo 100% digital, as próprias audiências virtuais, que eu tenho uma preocupação muito grande em termos de segurança da informação também, que é tema de outras palestras minhas. E, por fim, claro, devem ser implementadas essas medidas aí de segurança da informação e proteção de dados, exatamente visando também uma uniformização nesse sentido. É isso por enquanto, né? Agora eu passo a fala para os meus amigos, finalmente, para eu tomar fôlego também, né? Eu tento falar rápido aí para economizar tempo. Foi uma honra enorme, estou aqui para fazer mais apontamentos, caso seja necessário, e me encontrem aí, Cleorbert, qualquer coisa, né? Qualquer coisa aí, Twitter, Facebook, sempre o meu nome é esse nome aí, criptografado. Eu brinco que meu nome é João, né? Mas criptografado virou Cleorbert. Eu vou tirar a tela aqui e passo a fala para os meus amigos novamente. Uma honra enorme participar do evento. Eu pretendo apenas, em relação à questão da Europa, que foi comentada aí pela doutora, falar que
alguns órgãos, algumas profissões já são controladoras por natureza, né, como os contadores e os advogados. E aqui eu vou concordar com ela, apenas é uma pergunta que tem surgido recorrentemente, inclusive em cursos, é que quando a gente começa a estudar sobre proteção de dados, geralmente a gente tende a enquadrar os agentes de tratamento de maneira genérica. É isso, mas na realidade a gente deve primeiro elencar as atividades de tratamento, porque o agente A, por exemplo, pode ser um contador ou um advogado. E ele, em contrato com o agente B, algumas operações de tratamento, algumas atividades de tratamento, eles vão se comportar como controlador e operador, em outros eles vão se comportar como co-controladores se decidirem em conjunto, em outros eles não serão nenhum dos dois, a depender da atividade de tratamento, se não envolver dados pessoais, ou se entrarem nas exceções que a norma traz, como exceção. Então, a gente primeiro faz esse levantamento de atividade de tratamento. Aí aqui, claro, eu vou com os meus 2 centavos. Aí eu concordo que nas atividades inerentemente de determinadas profissões, aí sim, eles são controladores por natureza. Naquilo que realmente, por lei, eles devem trabalhar. Mas para aquilo que não, aí sim eles entram nesses outros enquadramentos que aqui fala. É só um adendo aí à fala brilhante da minha amiga. Tá? Então, eu fico por aqui também, mando um abraço aí para todos e todas, espero que fiquem bem aí, que a gente vença esse momento sensível. Tá? Um prazer dividir mesa aí, repito, com o Daniel e com a Ana Paula. Até a próxima, meu povo. Um abraço.